Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, nós vamos continuar falando sobre vegetação na unidade 2 do caderno 3 de vocês, tá certo? Começa aí, gente, falando na página 555, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as formações florestais. A gente viu na última aula a classificação da vegetação, né? Feita aí por Dora de Amarante. No caso, ela classificou em formações florestais, formações complexas, formação campestre e formações litorâneas, tá? A gente vai ver um pouquinho agora sobre essas formações florestais aqui na página 555. Aqui diz assim, ó: o predomínio de climas quentes e úmidos condicionou a hegemonia de formações florestais em nosso território. A formação florestal é classificada em dois tipos: latifoliadas, que são as que têm folhas grandes, né, e largas, e aciculifoliada, que são árvores com folhas em formas de agulha. A formação florestal abriga a mata amazônica, a floresta tropical e a mata dos cocais e a floresta subtropical. A primeira, gente, ó, mata amazônica, também conhecida como floresta amazônica ou floresta equatorial latifoliada. Também a gente chama de ileia, tá? Ileia amazônica, ok? É uma formação densa, perene, higrófila e heterogênea. Ocupa cerca de 40% do território nacional e estende-se pelo território da região norte e porções norte do centro-oeste. O clima é superúmido e quente, apresentando uma divisão em três estratos: o igapó, que são as áreas de baixo relevo e permanentemente inundadas; a várzea, que são áreas de altitude modestas e alargadas em épocas de chuva; e a de terra firme, que são áreas mais elevadas do relevo, com matas permanentes e representam 75% da floresta. Pessoal, eu vou colocar a imagem aí, ó, da mata de igapó, da terra firme e da mata de várzea, tá? Para que vocês possam observar. Essas áreas aí, ó, mais baixas do relevo, a gente chama de igapó, né? Que são as áreas aí mais inundadas, que ficam permanentemente cobertas aí por rios, tá? Aí a gente tem a várzea, que também são áreas que ficam alagadas, porém, não todo o período do ano, tá bom? E a de terra firme, que são as áreas mais altas do relevo, que praticamente não ficam alagadas, mas que recebem muita chuva devido, né, à floresta equatorial ser uma floresta muito úmida, ou seja, ter bastante chuva, tá? Aí a segunda aqui, ó, floresta latifoliada tropical. O próprio nome já diz, latifoliada, folhas grandes e largas, tá? E geralmente, gente, quando a gente tá falando de floresta, né, claro que todo mundo já pensa em uma área muito fechada, com vegetação bem densa, e realmente é isso. São árvores geralmente de médio e grande porte, que são muito densas, tá? Então, essas formações florestais aqui são realmente áreas aí que a gente tem grandes árvores. Aqui, ó, floresta latifoliada tropical. É uma vegetação exuberante, densa, heterogênea, higrófila e perene. Originalmente estendia-se da porção costeira do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Gente, quando fala vegetação heterogênea, significa que a gente tem diversas espécies de árvores, tá? Perene, no caso, devido à questão aí dela ser uma vegetação permanente, tá? Ela não, mesmo na época que fica um pouco mais seco, mesmo na época do verão, ela não tem aí uma mudança brusca, tá certo? Aí aqui, ó, no litoral recebe o nome de Mata Atlântica. No interior da região sudeste é chamada de Mata da Bacia do Paraná. Devido à ocupação humana, essa floresta foi intensamente devastada. Restam apenas 7% da mata original. Aí a gente tem uma imagem aí, ó, mostrando a vista do Pão de Açúcar, com destaque para a Mata Atlântica, na cidade do Rio de Janeiro. E essa foto aqui foi de 2016, tá certo? E a terceira, ó, a terceira formação florestal, que vai ser a formação subtropical. Olha só, a gente tem uma imagem aí da Mata dos Cocais, no Piauí, né? Uma foto aí de 2015, na cidade de Nazária. Vamos ver aí a floresta subtropical. Denominada mata aciculifoliada. Gente, a aciculifoliada
No caso, uma vegetação que tem árvores com folhas em formato de agulha, geralmente, tá certo? Aí aqui, ou mata de araucárias, pinheiros. É uma formação típica de clima subtropical, menos quente e úmido. Ocupava as áreas de maior altitude da região sul. É relativamente homogênea, ou seja, praticamente a gente encontra uma espécie só em toda a sua área, tá? Não significa que não exista outra espécie, mas é praticamente uma espécie só que predomina. E apresenta folhas finas e alongadas, para evitar a perda de umidade. Predomina nessa região o pinheiro do Paraná, estendia-se do sul de São Paulo ao norte do Rio Grande do Sul, e restam apenas 5% da área original que ainda está preservada, certo? Continuando aqui, ó, na página 556, a gente vai falar um pouquinho sobre as formações complexas, que no caso são vegetações aí um pouco diferentes, né? Ela não vai ter as mesmas características de uma floresta, geralmente são vegetações aí com pequenos arbustos, né? Ou árvores de médio e pequeno porte, tá certo? Aqui, ó, nas formações complexas, temos tanto estratos de vegetais arbustivos quanto herbáceos. Nela encontramos o cerrado, que no caso, em outros locais fora do Brasil a gente chama de savana, tá? Aqui no Brasil a gente chama de cerrado. A caatinga, que no caso predomina aqui no nordeste do Brasil, né? A gente tem uma vegetação de caatinga, que é uma vegetação muito seca e quente, né? De locais quentes. E o Pantanal, tá? Que é uma vegetação aí mais que passa a maior parte do tempo inundada realmente. Aqui, ó, cerrado. É o segundo ecossistema mais extenso do Brasil. O primeiro é a Amazônia, viu, gente? A vegetação do cerrado está associada ao clima tropical, com pequenas árvores retorcidas, com casca grossa, né? São as características das árvores que a gente encontra no cerrado, tá? Geralmente caducifólias, com raízes profundas, e arbustos misturados à vegetação rasteira, composta de gramíneas. Então, a vegetação do cerrado, geralmente é a vegetação de gramínea, né? Uma vegetação rasteira, mas a gente encontra algumas pequenas árvores, tá? Como eu falei para vocês, árvores geralmente de pequeno porte ou então de médio porte, tá? Com essas características aí, casca grossa, tronco retorcido e tudo mais, tá? Aqui, ó, corresponde à vegetação de savanas e estende-se pelo Brasil central. Quase toda a área central do Brasil, gente, é composta aí pelo cerrado, que inclusive é riquíssimo, né, em espécies vegetais e também animais, viu? E também é no cerrado que a gente consegue encontrar aí muita água também subterrânea, certo? Aqui diz assim, ó. A ação humana vem destruindo o cerrado para a prática de pecuária e agricultura. Ao contrário do que muitos pensam, o cerrado não apresenta paisagem homogênea e dentro deles podemos encontrar formações florestais, savânicas e campestres. Então, ó, o cerrado é realmente um bioma muito rico, tá? Em espécies, então por isso que ela não pode ser realmente uma vegetação homogênea, uma vegetação heterogênea. A gente encontra diversas espécies vegetais, tá certo? Aí aqui em cima a gente tem um texto complementar falando sobre os tipos de vegetação do cerrado, tá? Depois vocês dêem uma olhada, porque vale muito a pena para entender um pouco mais a respeito desse bioma tão rico. Aí aqui nós temos caatinga, gente, característica de 11% do território brasileiro. É composta de vegetações xerófilas, como as cactáceas, caducifólias e pela carnaubeira, cujas folhas se recobrem de cera. Enquadra-se nas formações arbustivas com clima predominante semiárido, que é o clima que predomina aqui no Nordeste do Brasil, tá? A falta de precipitações regulares, ou seja, a falta de chuvas, né, na maior parte do ano, a presença de rios temporários, que são rios que ficam cheios durante a época do inverno e secos durante a época do verão, e o relevo formado por planaltos e depressões, associados à prática da agricultura e pecuária, afetam negativamente o equilíbrio ecológico da região. Então, ó, justamente por a gente ter esses rios temporários, esse clima bem mais seco, essa precipitação pouquíssima, né, que a gente tem aí
no caso, a caatinga como sendo uma vegetação típica de locais muito quentes e secos, tá? Aí aqui nós temos Pantanal, que é outra formação aí complexa. Localiza-se em uma depressão no interior dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no centro-oeste, né, do Brasil. Com altitudes médias de 100 metros acima do nível do mar, apresenta vegetação complexa. No caso, é uma planície, tá, gente? A planície do Pantanal. Apresenta vegetação complexa com a presença de quase todas as espécies de vegetais dos ecossistemas brasileiros. Então, ó, o Pantanal também é um local riquíssimo aí em espécies animais e vegetais, tá? E a maior parte aí da vegetação também permanece aí, no caso, alagada, tá? Nós temos uma imagem aí, ó, do Pantanal mostrando uma onça pintada na margem do rio Paraguai, né? Então, aqui diz assim, o Pantanal abriga importantes espécies da fauna brasileira. Aí temos aí uma foto tirada no Mato Grosso, né, em Cáceres. Uma foto aí de 2016, tá? Aí aqui continua dizendo o seguinte, na página 558. Pode-se destacar 3 regiões distintas no Pantanal. A primeira encontra-se nas regiões mais baixas, onde predominam as gramíneas, formadas por planícies alagadas. A segunda encontra-se nas áreas inundadas por ocasião das cheias, e onde a vegetação rasteira mistura-se aos arbustos, tá? Que são árvores de pequeno porte. A terceira encontra-se nas partes mais altas do relevo, com a presença de espécies de cerrado, e nos pontos mais úmidos com espécies arbóreas de floresta tropical. Nas últimas décadas, o turismo e a agropecuária vêm causando sérios desequilíbrios nesse ecossistema. Aí temos aí, gente, a formação campestre, que no caso são os campos, tá? Que a gente também pode chamar de pampas, né? E a gente aqui também chama de campanha gaúcha, campos solinos e etc. Aqui temos aí campos. São assim denominadas as formações herbáceas, compostas de vegetação rasteira com gramíneas e pequenos arbustos. Então, pela própria imagem aqui, vocês conseguem ver que é uma vegetação bem rasteira, né? Praticamente a gente não encontra árvores, né? As poucas árvores que encontramos são árvores de pequeno porte, realmente, tá? É uma vegetação mais plana, por isso que a gente realmente chama de campos. Aqui. Encontrados em todo o Brasil, diferenciam-se pelo aspecto morfoclimático de sua região. São encontrados no sul do país, campanha gaúcha, que são os campos limpos, nas áreas inundáveis da Amazônia, na ilha de Marajó e no litoral do Amapá, e nas porções altas do sudeste e dos planaltos residuais norte-amazônicos, chamados de campos de Roraima. A pecuária é a atividade econômica mais comum nessas regiões. Então, gente, a pecuária ela é realmente praticada aí nos campos desde o século XVI, viu? Quando a gente começou a expandir aí o território brasileiro, né? A gente começou a praticar a pecuária aí nessas áreas aí de vegetação de campos, tá? Então, por isso que até hoje a gente utiliza muito os campos para a pecuária extensiva. Aqui temos uma imagem, diz assim, ó, a criação de gado de raça é uma atividade muito comum nos campos gaúchos. A gente tem uma imagem retirada no Rio Grande do Sul, na cidade de Cambará. Uma foto aí de 2016, tá? Então, as formações campestres é apenas essa, apenas uma, tá? Apenas os campos. Aqui nós temos as formações litorâneas, tá, gente? Essas formações estendem-se por toda a porção litorânea da costa brasileira. A umidade e o tipo de solo são determinantes para a variação dos tipos de vegetais dessa formação. No caso, as formações litorâneas, pegando aí a área costeira do Oceano Atlântico, tá? Aqui, mangues. Estende-se de Santa Catarina até o Amapá. Apresentam pouca variedade de vegetais e são formados por vegetações halófilas e higrófilas. Por se encontrarem em áreas com a presença de água doce salgada, que é a água salobra, são verdadeiros berçários naturais para animais, graças à presença abundante de matéria orgânica. Então, gente, os mangos realmente são vegetações que ficam praticamente inundadas o ano todo, tá? Seja em água doce ou em água salgada. E a gente tem aí muitos animais que realmente vivem nos mangues, né? Geralmente
tem pessoas que realmente vão tirar esses animais, né, como caranguejos e outros animais, aí nas áreas de mangues, tá? Aqui diz assim, ó, é nos mangues que se pratica a extração de caranguejos. Esse ecossistema está ameaçado pela urbanização e industrialização em áreas litorâneas. Como vocês sabem, né, a área litorânea é a área que ocupa a maior parte de urbanização do Brasil. Então, dessa forma, os mangues eles são bastante degradados, né, pela ação antrópica mesmo. Então, como a urbanização ela é bastante crescente, então os mangues eles são realmente destruídos para, né, serem ocupados aí por construções, tá certo? Aqui temos, ó, dunas e praias. Nas dunas são comuns vegetais rasteiros com raízes profundas e grande extensão horizontal, formando verdadeiros cordões vegetais. Nas praias são comuns espécies halófilas que se desenvolvem em solo salgado e arenoso, como a salsa de praia, o capim de praia e o capim de areia, tá? Então, é outra formação aí que a gente tem, litorânea. É aqui, na página 559, nós temos uma imagem aí, ó, a Praia do Forte, em Salvador, na Bahia. Uma foto também aí de 2016, tá certo? Agora, gente, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, tá? Aqui diz assim, ó, a divisão das paisagens naturais em domínios morfoclimáticos foi realizada pelo geógrafo paulista Aziz Apsabe em 1965. Essa divisão leva em consideração vários elementos naturais. Então, para a gente dividir em domínios morfoclimáticos, a gente levou em consideração, né, alguns aspectos, como, por exemplo, o relevo, o clima, né, a vegetação do local, e a gente dividiu aí em grandes áreas. Então, o geógrafo Aziz Apsabe, né, dividiu nessas áreas aqui, ó, nessas 6 áreas, tá? Que no caso, ó, é o domínio amazônico, essa área verde que vocês conseguem observar aí no mapa. Essa área cor de laranja aqui, o cerrado, né? A área aqui, ó, verde clarinho, na parte litorânea, ele chamou de mares de morros, tá? A área marrom, aí ele chamou de caatinga. E a área rosa aqui embaixo, de mata das araucárias. E a área amarela aqui de pradaria. Então, são esses seis domínios morfoclimáticos. Aí, toda essa área amarelo bem clarinho, é a área que, no caso, a gente chama de faixas de transição. Ou seja, são áreas entre um domínio e outro que a gente não consegue diferenciar bem, né? Porque tem, no caso, características dos dois domínios, tá? Então, essa faixa de transição, por exemplo, a faixa de transição entre o domínio amazônico e o cerrado tem característica dos dois. Então, é uma área que a gente realmente não consegue diferenciar onde termina o cerrado e onde começa a parte da Amazônia, tá certo? Então, por isso que a CISAPSAB dividiu aí por essas características, tá? Características relativas à vegetação, ao clima e ao relevo, tá certo? Aqui diz assim, ó, essa divisão leva em consideração vários elementos naturais, como clima, vegetação, relevo e estrutura geológica, uma vez que na natureza eles nunca se apresentam em separado, pois a dinâmica de um depende da dos outros. O Brasil possui 6 domínios morfoclimáticos: a Amazônia, mares de morros, mata de araucárias, cerrado, caatinga e pradarias. Entre os diferentes tipos de domínio, existem também as chamadas áreas de transição, tá certo? Aqui, gente, ó, nós vamos ver as características de cada um, tá? Na página 560, temos aí a Amazônia. Gente, como vocês sabem, a Amazônia, ela não pertence somente ao Brasil, né? Ela, no caso, é uma vegetação que está presente no Brasil e mais 8 países aqui da América do Sul. Então, dessa forma, a floresta amazônica é uma floresta muito rica, né? Tem uma biodiversidade muito grande, tanto de espécies animais como vegetais. E, no caso, há também muita presença de água, né? Rios realmente muito extensos, como, por exemplo, o rio Amazonas. Temos a Bacia Hidrográfica Amazônica, que é a maior aqui do Brasil. E temos aí, no caso, uma vegetação bem densa, mas que está sofrendo bastante com ações antrópicas, né? Como o desmatamento, a
devastação florestal, o extrativismo, as queimadas. Então, sofre bastante aí com esses impactos ambientais provocados aí pelo ser humano, tá? Aqui diz assim, ó, floresta heterogênea e latifoliada. O que significa isso? Floresta heterogênea encontra diversos tipos de espécies, tá? Latifoliada que tem folhas grandes e largas, geralmente, certo? Aí aqui, ó, terrenos inundáveis, que são as áreas de igapó, que é realmente a área que fica praticamente o ano todo na água, dentro da água, né? E a área de várzea que passa um período dentro da água e outro período um pouco mais seco. Aí, que representa aí 10%, e a terra firme, que representa aí mais ou menos 80%, que a terra firme a gente chama de ileia. Por isso que a floresta amazônica a gente também chama de ileia amazônica, tá? Aí aqui, ó, desmatamento acelerado é um dos impactos, né, que a gente tem na Amazônia. Desmatamento acelerado após projetos de integração nacional na década de 1970. Foi quando a gente começou realmente a integrar aí a região norte e começou a, no caso, a acelerar o processo de urbanização e industrialização, né? Com a chegada aí da Zona Franca de Manaus e projetos aí realmente do governo federal para expandir e interligar a área da região norte a outras regiões, tá? Aqui, ó, hidrografia abundante, sedimentação e erosão. No caso, a gente tem muitos rios, né? E esses rios, geralmente, eles são sedimentados pelo processo realmente aí de erosão, tá? Região com umidade excessiva, clima equatorial, né? Que é um clima quente e úmido. Solos ácidos, que pouco espessos e muito frágeis, enriquecidos pela cobertura vegetal, que atualmente é ameaçada. Gente, esses solos ácidos, eles realmente não são bons, né, para a agricultura, tá? A maior parte da floresta amazônica tem solos, digamos que empobrecidos. Como assim, professoras? Tem muitas árvores. Gente, a presença de muitas árvores não significa que o solo tem muitos nutrientes, tá certo? Então, é um solo um pouco escasso aí para a questão da prática de agricultura. Aqui nós temos uma imagem da floresta amazônica, né, retirada aí na cidade de Marabá, no Pará. Uma foto aí de 2017, o rio Itacaiunas, tá? Aqui, ó, na página 561, nós vamos ver aí a questão de mares de morros, tá? Gente, mares de morros foi quando realmente, né, a CISAB sabe, olhou para aquela paisagem e ele começou a pensar o seguinte, que a todo aquele local, né, com aqueles morros em formato côncavo, né, tinha realmente aí, no caso, uma grande extensão de mares, de morros, aliás, de morros que ele realmente começou a chamar de mares de morros, devido a essa grande extensão de morros aí com esse formato côncavo, tá? Recobertos também aí por vegetação, certo? Aí aqui, ó, é uma área intensamente devastada, resta apenas 4% da vegetação original, porque foi e ainda é a região mais povoada e industrializada do país. No caso, gente, os mares de morros, como vocês conseguem observar aí no mapa da página 559, ó, é essa área verde aqui, litorânea, viu? Que no caso, em outras classificações a gente chama de Mata Atlântica, tá? Aqui, ó, chuvas intensas durante o verão, clima tropical úmido e tropical de altitude, né? O intemperismo e a erosão modelaram o relevo de formas arredondadas, meias laranjas, que no caso é esse formato côncavo dos morros, tá? Que a gente chama de formato de meia laranja. Destacam-se escarpas planálticas, que separam os planaltos e serras. A Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Espinhaço, da planície litorânea. Aí rios de pequeno e médio porte, que desembocam no mar. Destaque para os rios Paraíba e Rio Doce. Aí floresta tropical úmida, que no caso é uma característica principal da Mata Atlântica, em pequenos espaços, densa e heterogênea. Aí nós temos aqui a mata de araucárias. Gente, a mata de araucárias, ó, vai ficar aqui nessa região, ó. A mata de araucárias. Essa partezinha aqui, ó, que fica na região sul, tá? Essa área rosa que tá aí no mapa da página 559 de vocês.
Mata de araucárias, ó, florestas aciculifoliadas, devastadas, pinheiros do Paraná, que é a espécie que predomina, né? Por isso que ela é uma vegetação homogênea, tá? Aí planaltos, chapadas e formas de relevo escarpadas. O que é forma de relevo escarpada? Forma de relevo que realmente sofreu aí com a erosão, tá? Aí solos férteis, decomposição de basalto, que é uma rocha magmática, né? E esses solos férteis a gente chama solo de terra roxa, viu? Chuvas bem distribuídas, né, durante o ano. Altitude entre 850 metros e 1.300 metros, tá? Aí a gente tem uma imagem aí da Mata de Araucárias no Parque Nacional de Aparatos da Serra, entre Santa Catarina e São Paulo. Uma foto aí de 2015. Aí aqui, gente, nós temos Cerrado, que é a área central aí do nosso país, tá? Abrange a porção central do país, clima tropical alternadamente úmido e seco, depende do período do ano, né? Vegetação herbácea e arbustiva, árvores com troncos retorcidos, locais secos, árvores de grande porte nos locais úmidos e matas de galerias nos mananciais dos rios. Solos pobres e ácidos, que inclusive, para eles praticarem a agricultura aí no Cerrado, eles fazem um processo de reparação desse solo, tá? Porque o solo é muito ácido, eles fazem um processo de reparação do solo com calcário, né? Para que possam utilizar esse solo aí para a agricultura realmente. Aí aqui, planaltos com a presença de chapadas e chapadões, com a função de divisor de águas. Caatinga é a vegetação que a gente tem aqui no Nordeste, né? Aí depressão sertaneja e do São Francisco, no caso é localizada nessas duas áreas. Relevo formado por planaltos, que é o planalto da Bacia do Parnaíba, e o planalto da Borborema, que é o planalto que nós moramos aqui em Campina Grande. Aí solos pouco espessos e terrenos pedregosos, página 562. Vegetação adaptada ao calor e à aridez, né? Brejos nas áreas com maior altitude por causa das chuvas de relevo. Os brejos são as áreas, gente, que tem uma maior umidade, tá? No meio aí dessa área mais seca, que é a Caatinga. Aí baixa pluviosidade com chuvas distribuídas de maneira irregular, ou seja, tem pouquíssima chuva e uma distribuição muito irregular, tá? Então, geralmente, tem pouquíssimos meses do ano, no máximo aí 3 meses do ano que chove, e o outro período é de seca, viu? Apresenta rios intermitentes, que é a mesma coisa que temporários, tá, gente? Que permanece cheio durante a época do inverno e seco durante a época do verão. Apresenta rios intermitentes sazonais, área suscetível ao processo de desertificação em decorrência de atividades humanas predatórias, né? No caso, a ação do homem tem feito com que o solo da Caatinga realmente fique um solo desertificado, ou seja, um solo sem nutrientes, um solo que realmente não tem aí uma boa utilidade devido à sua escassez, né, sua aridez, na verdade, e sua escassez de chuvas. Aí, vegetação de arbustos, espinhetos e cactáceos, né, como vocês veem aí nessa imagem de cabaceiras, esses cactos, e raízes profundas, viu? E no caso, esses cactos, gente, eles conseguem sobreviver aí na época do verão, tá? Porque os cactos, eles absorvem água e na época do verão eles não morrem devido a essa água que está retida no seu interior. Aí essa foto aí é uma foto retirada em Cabaceiras, na Paraíba, uma foto de 2016, viu? Aí aqui, pradarias, ó, que é o que a gente chama de campos, né? Nas formações aí campestres. Aqui, extremo sul do país, né? A campanha gaúcha. Clima subtropical, que é o clima típico de áreas de zonas temperadas, né? Principalmente aí, nesse caso, da zona temperada sul, viu? Aí, colinas arredondadas, que são as coxilhas. Vegetação herbácea, predomínio de gramíneas, como vocês conseguem ver, é uma vegetação completamente rasteira. A gente encontra algumas árvores, mas são poucas, né? Aí, poucas árvores e matas de galerias às margens dos rios. Processo de arenização no sudoeste gaúcho. Aí a gente tem uma imagem da pecuária extensiva
em Pradaria Gaúcha, na cidade aí de Manoel Viana, no Rio Grande do Sul. Uma foto aí de 2016, tá? Pessoal, ó, então a gente vai ver na próxima aula aí sobre essa parte aqui de vegetação no mundo, tá certo? Então, bons estudos!